Saudações, meus amigos, Alexandre aqui da Literatos Canetas, tanto esse canal que vos fala quanto a loja online literatoscanetas.com.br. Tudo bom com vocês? Comigo tudo bom, espero que com vocês esteja tudo simplesmente magnífico. Bom, esse canal fala principalmente sobre canetas de tinteiro, tintas e papéis relacionados a esse mundo das canetas de tinteiro e, consequentemente, sobre a escrita, que afinal é para isso que é utilizado um instrumento de escrita. E no decorrer desse canal, no decorrer dos vídeos desse canal, eu comentei em alguns momentos sobre o fato de que eu gosto de escrever um journal. Um journal você pode entender como, para fins práticos, como um sinônimo de diário, tá? É uma coisa que você pega e você escreve todos os dias, tá? Então eu já comentei algumas vezes em alguns vídeos sobre o fato de que eu pratico, de que eu me exercito fazendo um journal, e eu já respondi alguns comentários também relacionados a qual a diferença de um journal e para um diário. Como eu disse, para fins práticos são a mesma coisa. Já respondi algumas coisas, eu já percebi algum interesse relacionado a journals, tá? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, tá? Bom, aqui tem um caderno, esse é simplesmente meu caderno de anotações, porque tem alguns pontos que eu gostaria de comentar, né? Mas principalmente como matéria principal desse vídeo, como conteúdo principal desse vídeo, por que eu faço journal, tá? E como que é uma abordagem, um ponto de vista, uma técnica, um guia de como que eu faço journal, tá? Eu posso falar simplesmente apenas em relação à minha experiência mesmo com o journal, tá? As coisas que eu percebi durante um tempo, mas é claro que existe um conteúdo bem vasto sobre o assunto, tá? Bom, no decorrer dos dias, das semanas, dos meses, nós vamos acumulando uma grande carga mental de coisas que nem sempre são úteis, tá? Mas que elas ficam ocupando espaço nas cavernas mentais do nosso cérebro, né? Então, se você pensar em um dia típico, várias coisas vão acontecendo, como, por exemplo, uma ansiedade, uma decisão que você tem que tomar, uma decisão complexa, uma conversa difícil, algum desentendimento, alguma discussão que você teve com uma pessoa que você ama, ou mesmo coisas boas, tá? Alguém te elogiou sem você estar esperando, você ganhou um determinado reconhecimento, você alcançou um certo ponto em algo que você estava trilhando, né? Então existem várias coisas que vão se acumulando na nossa mente, tá? Eu vou falar principalmente sobre essas coisas que não são tão distintas que elas ficam tomando o nosso espaço e energia mental, tá? Então o journal, ele é uma forma de esvaziar a mente, digamos assim, de esvaziar esses pensamentos, tá? Que não são tão necessários, aliás, que não são necessários na maioria das vezes e que ficam ocupando espaço mental. Então, a ideia é esvaziar a mente, colocar aquelas coisas que estão te incomodando no papel e assim você ter uma clareza mental, tá? Pessoalmente, eu nunca tive o hábito de escrever. Eu simplesmente nunca desenvolvi esse hábito, mas ao mesmo tempo eu sempre tive muito o hábito de ler. Eu tenho o hábito de ler, tá? E eu leio muito e eu ouço muito pessoas que eu admiro, autores que eu admiro, ideias que eu admiro, em relação a assuntos que eu quero me desenvolver de alguma forma, tá? E ao longo do tempo eu sempre vi esses autores, essas pessoas, essas referências, recomendando a escrita, tá? Recomendando a escrita como um caminho de melhoramento pessoal mesmo, da sua própria evolução. Mas eu nunca fiz isso de verdade, tá? E isso mudou quando eu li o livro The Miracle Morning, Milagre da Manhã, tá? Não que ele tenha sido uma coisa mágica, mas que foi digamos assim, a gota d'água, sabe? Eu já vinha ouvindo falar, nunca fiz, e quando eu vi, não. Quando eu li esse livro, eu falei, não, realmente, agora eu vou fazer. E naturalmente, quando eu pessoalmente decido fazer alguma coisa, geralmente eu consumo muita coisa sobre aquele assunto, tá? Eu leio, eu vejo vídeos, eu leio artigos, eu vejo pessoas falando sobre o assunto, enfim. E dessa vez foi um pouco diferente, tá?
Eu comecei a consumir conteúdo, eu não li nenhum livro sobre journal, eu consumi principalmente alguns vídeos no YouTube sobre o assunto, tá? E teve um vídeo que eu até tentei procurar para colocar referência aqui, mas eu simplesmente não encontrei, mas teve um vídeo dos poucos que eu assisti que diz o seguinte: fazer um journal não tem regras, é simplesmente você sentar e escrever aquilo que estiver mais, digamos assim, mais aparente na sua mente, aquilo que está mais proeminente na sua mente, aquilo que você sente que você precisa trabalhar um pouquinho mais, tá? E se você sair desse vídeo com apenas uma ideia, eu gostaria que fosse essa. Não há regras para fazer um journal. Você simplesmente senta e escreve e bota para fora aquilo que você quer botar para fora, tá? É claro que você pode seguir recomendações, você pode seguir um determinado manual, você pode ler um determinado livro e fazer daquela forma. Como eu disse, não há regra. Mesmo que você opte por seguir uma regra, isso não é uma regra, tá? Então, coisa mais importante, não há regras. E quando eu absorvi essa ideia, né, aí realmente ficou mais transparente e mais fácil para eu sentar e escrever um journal, tá? Todas as vezes que eu vou escrever meu journal, eu pego o meu caderno, meu journal, não é esse aqui é só um exemplo, uma caneta, geralmente um chá ou alguma coisa assim, me sento, defino um tempo que eu quero ficar ali, 10, 15, 20, 30 minutos, seja lá o que for. Geralmente são 25, porque eu gosto da técnica do Pomodoro, que é assunto para outro momento, mas geralmente são 25 minutos, que podem ser menos, tá? Não tem regra. Então, assim, sempre que eu sento na frente do papel, se eu olhar para dentro de mim, para dentro dos meus próprios pensamentos, para mim geralmente é muito bem definido o que é aquilo que eu preciso mais escrever no momento, tá? Geralmente eu não tenho problema de pensar o que eu vou escrever, tá? Geralmente é muito nítido, tá? O que eu preciso escrever no momento, que é aquele pensamento que está geralmente gritando mais alto no momento, tá? Isso pode ser uma coisa boa, posso escrever sobre uma coisa boa, eu posso escrever sobre uma coisa ruim, e eu posso escrever sobre a pior de todas, que é aquela que não está definida, tá simplesmente ali, aquela ideia, aquele pensamento, tomando espaço mental, tomando energia, e eu simplesmente não entendo exatamente o que é aquilo, tá? Esses são os piores de todos, que geralmente eu escrevo mais, tá? Querendo entender, né? Geralmente as minhas entradas começam de forma muito simples. Tenho pensado muito sobre, estou preocupado com, estou planejando tal, ontem aconteceu tal, estou tentando entender melhor sobre tal assunto. Geralmente são entradas muito simples dessa forma, nesse tipo de padrão, tá? O início do texto, tá? E uma vez que eu começo a escrever, principalmente esses terríveis pensamentos que não são muito bem definidos, que não são muito bem claros, né? Que não tem forma, não tem contorno, o movimento dele é errático, tá? Geralmente eu começo a dissecar esse pensamento, né? Essa sensação, esse pensamento. De onde veio isso? Veio daqui. Por que veio daqui? Porque eu fiz relação com um outro evento que me trouxe algum sentimento ruim, alguma sensação ruim daqui. Por que isso aconteceu? Aconteceu por causa daquilo. E eu começo a conversar com o problema, ou conversar comigo mesmo, me fazer perguntas, tentar entender, escrevendo o que eu vou descobrindo para não perder a linha, as coisas com que eu já pensei, para que minha cabeça não vire uma bagunça, tá? Mas no geral eu vou separando, caracterizando, organizando, dando categorias específicas, e ao final desse processo, ou durante esse processo, esses pensamentos, digamos assim, sem muita forma, sem muito foco, eles começam a ficar mais bem delimitados. Eles começam a ter uma forma precisa. E eu consigo vê-los pelo que eles realmente são, tá? E fazendo um paralelo, que eu até anotei aqui enquanto eu pensava sobre esse vídeo, lembra muito aqueles filmes de monstro, de assassino, de fantasma, em que geralmente essas entidades, esses monstros, eles são muito mais assustadores enquanto eles estão no escuro, enquanto você não viu a forma deles real, tá?
Uma vez que o Alien, no filme o Alien, o oitavo passageiro, aparece de verdade, que você vê ele já não é mais tão assustador assim, porque você consegue ver com o que você está lidando, tá? Então, é um processo muito parecido quando eu começo a escrever sobre uma coisa que está me ocupando espaço mental, mas que eu não entendo muito bem. É como arrastar ela das sombras para a luz, e aí eu consigo ver exatamente o que é aquilo que está me incomodando, que está me tomando espaço mental, e aí, de repente, aquela questão já não passa, já deixa de ser uma coisa tão assustadora, tá? Para conseguir isso, uma das coisas que eu faço é que eu escrevo para mim mesmo, comigo mesmo, como se eu estivesse conversando comigo mesmo, tá? Eu sempre tento abolir qualquer fantasia de imaginar que daqui a 100 anos alguém vai ler o que eu escrevi, que os meus filhos vão ler o que eu escrevi em algum momento, que alguém que eu conheço vai ler, sabe? Eu tento abolir essas ideias. Porque uma vez que você deixa essa fantasia entrar dentro da sua mente, você já começa a reprimir algumas ideias que você iria escrever e você começa a editar outras, tá? Porque se você assume, se você tem a fantasia de que alguém vai ler isso em algum momento, é natural que você manipule o que você escreve e como que você escreve de forma que quem leia isso tenha uma certa impressão de você, uma impressão de intelectualidade, de dignidade, enfim, que tenha uma determinada impressão sobre você. E aí, do meu ponto de vista, se eu faço isso, o meu journal deixa de atender o que eu quero, que é esvaziar minha mente, porque eu não estou realmente esvaziando minha mente, e de me trazer clareza mental, porque possivelmente eu vou estar evitando de pensar em algumas coisas que são as que me incomodam de verdade, tá? Então, geralmente, quando eu escrevo, eu estou sempre me vigiando, me policiando, para que eu não deixe essas fantasias de que alguém vai ler isso algum dia entrem na minha mente, tá? Eu escrevo de mim mesmo para mim mesmo, tá? Nem sempre, quando você escreve sobre uma coisa que está te incomodando, vamos chamar assim de problema, esse problema vai ser resolvido vai estar resolvido quando você terminar de escrever. É claro que não. Porém, muitas vezes você vai ter a clareza de ver o monstro, de ver com clareza o monstro, com o que você está lidando, e aí você tem muito mais facilidade de desenvolver um plano de ataque, de entender como que você vai resolver aquele problema, tá? Mas muitas das vezes também eu percebo que o problema, a coisa que está te incomodando, é exatamente o fato de você não entender, no caso, né, de eu não entender o que está me incomodando, tá? E simplesmente pelo fato de eu escrever e eu entender, é isso aqui que está me incomodando. Esse que era um problema inicial, simplesmente deixa de ser um problema, tá? Muitas vezes a resolução do problema é só por escrever, por entender, por dissecar o problema, entender exatamente o que estava acontecendo, tá? Bom, essa é a forma com que eu faço meu journal, tá? Ou se você preferir chamar de diário, com que eu faço meu journal, e é a forma que acabou emergindo devido às minhas necessidades de resolver algumas coisas, de ter essa clareza mental, tá? Esses pontos que eu falei não são regras, né? Retomando o que eu disse anteriormente, que eu acredito que seja a coisa mais importante você sair desse vídeo, é que fazer um journal não tem regras, você simplesmente faz aquilo, você faz aquilo da forma que vai te ajudar, que você sente a necessidade de fazer, tá? Eu até notei aqui, ó, escrever um journal é uma maneira de você entrar em contato consigo mesmo e ter uma boa conversa, tá? Entrar em contato consigo mesmo e ter uma boa conversa consigo mesmo, tá? Então, essa é a forma com que eu faço o journal. Não tome isso como regra. Se você quiser fazer de outra forma, se você quiser fazer desenho, se você quiser fazer um journal de gratidão sobre coisas que você é grato, um journal de gratidão, se você quiser fazer um bullet journal, que tem um livro bem documentado sobre como ele é feito, se você quiser simplesmente pegar um papel e sair rabiscando o que você quiser na hora que você quiser, tá? Não tem regras, é aquilo que vai
te fazer bem. E se você viu esse vídeo, tá? E se você sente um interesse, que você sente que você ia saborear, sentar e simplesmente escrever, eu te incentivo grandemente a fazer isso, tá? Eu tenho certeza que você vai realmente saborear isso, que você vai gostar de escrever, que você vai gostar de rabiscar. E eu tenho certeza que se você tem a intenção, se você tem um desejo de escrever um journal, né, de entrar em contato com essa escrita pessoal, eu tenho certeza que você vai gostar disso. E eu tenho certeza também que você vai encontrar benefícios, vantagens para você mesmo, para sua vida fazendo isso. Tá bom? Qualquer coisa, qualquer comentário pode colocar aqui, eu adoro ler e escrever. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, pode contar comigo, pode colocar nos comentários. O meu vídeo hoje é isso. Um abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.